No vídeo de hoje vamos falar uma coisa que muitas pessoas têm medo até de revelar esse segredo. É uma coisa meio que obscura no mercado, que muita pessoa tenta te vender curso com uma informação pública. Mas eu tô aqui para te ensinar, para te mostrar que é simples. Eles pregam que, por exemplo, é o que eu vou falar, o cupom cambial. Enfeitam, endeusam o cupom cambial. Ah, compre meu curso que você vai ver sobre cupom cambial, como aplicar. Eu tô aqui para te ensinar. Então, vamos para a prática entender o que é o cupom cambial, como você vai até utilizar ele nas suas operações de dólar, beleza? Então, bora para a tela que hoje a aula é prática. Então, pessoal, já estou aqui na tela. O que é cupom cambial? A gente vai falar hoje especificamente do cupom cambial sujo, cupom cambial de DI1, tá? Vou dar um zoom aqui que eu tô meio cego, né? Mas vamos lá. Cara, o que é as características técnicas do cupom cambial? É a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da taxa de DI, ou seja, a curva que a gente tem de DI na B3, no período compreendido entre a data de operação inclusive e a data de vencimento exclusive, e a variação da taxa de câmbio PTAX 800 de venda. Você não sabe o que é PTAX? Escreve aqui embaixo que eu vou gravar uma aula exclusiva para você sobre PTAX, tá? Mas vamos voltando aqui ao raciocínio. PTAX 800 de venda observada entre o dia útil anterior à data de operação, inclusive a data de vencimento do contrato exclusivo. Embolou sua cabeça? Fica tranquilo que eu vou te explicar como isso funciona na prática. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem que é muito interessante aqui a característica técnica do produto de cupom cambial, tá? O contrato funciona como uma ferramenta de proteção contra as flutuações da taxa de juros referenciada ao dólar. E a própria B3 coloca aqui, ó, para entendermos o contrato de futuro de cupom cambial, devemos ter em mente aspectos macroeconômicos. E é por isso que eu bato tanto na tecla com você de macroeconomia, gerenciamento de risco, porque é uma linguagem comum aos institucionais. E eu te falei que isso daqui é informação pública. Cara, o site da B3 é o Google do trader, tá? Se você quer entender a fundo como o mercado de derivativos, de câmbio funciona, dá uma googada aqui, né? Na verdade, você explora o site da B3, tenta entender, tem vários produtos aqui, você nem imagina, são produtos que podem sim fazer precificação no dólar, tá? Voltando aqui ao nosso raciocínio, devemos ter em mente aspectos macroeconômicos, em especial a paridade de juros. Assim, o cupom cambial pode ser interpretado como rendimento em dólares para estrangeiros que assumem o risco de investir no Brasil. O que isso quer dizer, Lucas? O cupom cambial ele pode ser interpretado o quê? O rendimento que você vai ter em dólar para você investir na taxa de juros do Brasil. Seria uma taxa de juros dolarizada, beleza? E vamos voltar aqui no nosso raciocínio. O ativo subjacente do contrato, portanto, é a taxa de juro calculada pela diferença entre a taxa média de depósitos interfinanceiros, o DI, e a variação cambial medida pela PTAX 800 de venda, calculada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, ali a 1h da tarde, que é a taxa final da PTAX, tá? De venda. Voltando aqui. Considerando que a instituição deveria investir na taxa de juro brasileira e precisa se proteger do contrato de risco da variação cambial por conta da internalização de dólares. O que é internalizar dólar? É trazer dólar para o nosso país, tá? O contrato de cupom cambial, ele se mostra um instrumento de proteção eficiente, porque ela vai pagar, remunerar o investidor pela diferença entre a variação da taxa de juros de dólar contratada e a realizada do período.
Aí eles mesmos colocam aqui, importante considerar que o contrato negociado é uma taxa de juro suja. Cara, isso daqui embolou tanto minha cabeça, mas embolou tanto, porque quando eu tava ali quebrando a cabeça e um trader institucional falou para mim assim, Lucas, você precisa estudar as regras do jogo, você precisa ter conhecimento das taxas de juro, tudo o que afeta o mercado. E ele começou a me explicar, justamente esse trader institucional, da taxa de cupom sujo, cupom limpo, por que afetava, e não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Como assim? A gente tem uma taxa suja, uma taxa limpa, por que ela é suja? Eu quebrava a cabeça e quebrava a cabeça. Inclusive, esses dias eu postei uma foto lá no meu Instagram que tem um livro de derivativos, um livro preto lá. E lá, inclusive, explica muito bem como é essa diferença da taxa suja com a taxa limpa. Cara, mas eu quebrava a cabeça, quebrava a cabeça. E eu falei pra ele, eu não tô entendendo. E ele resumiu de um jeito que vai ser mais tranquilo para vocês, tá? E eu vou passar esse resumo para vocês aqui. E voltando aqui à nossa linha de raciocínio. Desconsidera-se a variação cambial entre o momento do negócio e a PETAX do dia útil anterior à data de negociação. Embolou mais a cabeça? A minha também tinha ficado assim, fique tranquilo, tá? Então, voltando para a próxima tela aqui. Voltando não, na verdade, prosseguindo para a próxima tela, né? O objeto, futuro padronizado da taxa de juros obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da taxa DI, divulgada pela B3, e a variação da taxa de câmbio em dólar dos Estados Unidos, ou seja, o dólar americano, negociado em bolsa da B3. Código de negociação, DDI. Diferença, dólar, DI. O DI, o que é DI? Juros, tá? O preço unitário multiplicado pelo valor do ponto expresso em dólares dos Estados Unidos, tá? Taxa de juros expressa em percentual ao ano, linear, base de 360 dias corridos, com até 3 casas decimais. Para quem tem mais experiência em matemática financeira, em precificação, sabe que a nossa taxa de juros ela é calculada em 252 dias úteis. Mas por que colocaram 360 aqui? Porque os contratos dos Estados Unidos e a maioria dos países usam 360 dias corridos e não 252 dias úteis, como nós fazemos, tá? Então, essa parte aqui é importante para vocês, que em 360 dias corridos, não em 252 dias úteis, tá? Então, vamos para minha linha de raciocínio aqui, para você entender. Cara, é um cupom, tá? Vamos escrever aqui, não repara minha letra, que minha letra é feia, que só, meu Deus do céu. Inclusive, as professoras falavam, Lucas, você precisa fazer curso de caligrafia. E eu olhava aquele caderno de caligrafia assim, o que eu imaginava com aquele caderno de caligrafia? Aquilo era igual um caderno de música para mim. Quem já fez aula de música já viu que parece aquele caderno com as partituras, sabe? Só que em branco. E eu olhava aquilo e falei, cara, dá pra fazer música aqui. E começava a escrever partitura. Faltavam algumas linhas ali, em um caderno de partitura são 5, mas eu fazia assim mesmo. Então, voltando aqui, esquece um pouco minha caligrafia, minha letra. O cupom sujo, porque ele é sujo, Lucas. Se você não entendeu, você vai entender agora, tá? O cupom, ele é sujo. Por que ele é sujo? Porque ele tem a PETAX, vamos escrever, a PETAX de D menos 1. O que é D menos 1? O que é PETAX de D menos 1? É do dia anterior à cotação que você tem. Cara, agora você imagina, você concorda comigo que a taxa PETAX de ontem poderia estar aqui e hoje, vamos supor aqui que ela fez isso.
a taxa Petax deu uma subida, tá? Vamos fazer melhor. A taxa Petax fez esse movimento aqui. Beleza, tu precificou. No momento que você vai fechar hoje, a taxa fez exatamente o oposto. Ela caiu. Então você fica à mercê da variação da Petax do dia anterior, tá? Vamos desfazer aqui. Você fica à mercê da taxa do dia anterior da Petax. Então vamos escrever novamente a Petax do dia anterior, D-1. Então, cara, isso para um institucional pode dar muito bom para ele. Vamos trocar aqui agora, corzinha para ficar mais bonitinho, vamos? Cadê? Foi qual que eu usei? Esse daqui mesmo? É. Um dia deu bom, o verde deu bom para ele. Agora vamos trocar de novo para o vermelho. No outro dia deu ruim para ele, só porque tem esse fator aqui no meio, a Petax. Então é ela que suja esse cupom, tá? Qual é o efeito prático disso, Lucas? Então você olha para uma Petax, você olha na verdade para um ativo, para um cupom cambial que ele sofre distorções severas pela taxa de câmbio, pelo efeito da Petax, tá? Isso não é bom para o institucional. Não é bom mesmo, ele gosta de ter previsibilidade quando vai fazer um swap, alguma coisa, por exemplo. E existem meios de você limpar a Petax. Então você fala um cupom limpo para isso. E depois, se você quiser, me manda no direct, escreve aqui embaixo também. Lucas, eu quero que você fale agora sobre cupom limpo, que eu vou ter maior prazer de explicar para você, tá? Então tem dias que, como eu te falei, fica super positivo, tem dias que fica super negativo. Então ele é um ativo muito negociado nas tesourarias. Inclusive quando você vai perguntar para um tesoureiro, cara, faz um swap para mim, qual a resposta que ele vai te dar? Você quer fazer pelo cupom sujo ou você quer fazer pelo cupom limpo? E lá no escritório de investimento, pessoal, eu ficava louco com os termos lá. Ficava louco mesmo, cara, cada termo que no começo as pessoas não entendiam muito bem, tipo swap, cupom sujo, cupom limpo, DDI, FRC, que são esses dois, falava sobre curva de volatilidade, curva de dólar, e as pessoas não entendiam muito bem, e eu sempre gostei de estudar, inclusive teve um dia que eu estava com aquele livro preto que eu te falei ali, de derivativos, lá e um assessor olhou para mim e falou, cara, tu gosta de estudar derivativo, né? Falei, com certeza, velho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de precificar derivativo, eu gosto de fazer muitas coisas assim, ter conhecimento sólido sobre o mercado. E ele, cara, você sabe que nas certificações é a matéria que o pessoal mais toma pau ali na prova, né? Eu falei, cara, eu entendo, porque não é tão simples, mas como eu já estou habituado com isso, foi tranquilo para mim passar na parte de derivativos. E chegou um convite para mim desse assessor. Ele falou, cara, eu estou indo montar meu escritório de investimentos e eu quero que você seja o nosso head da mesa de operações de derivativos, fechando contrato de câmbio, enfim. Mas, cara, eu não fui. Eu não quis ir pelo seguinte motivo. Eu abracei o meu projeto educacional para ensinar traders a alcançar a consistência, porque eu sei que com um método sólido, um bom conhecimento de mercado, igual eu estou te mostrando aqui, é possível alcançar a consistência. Então eu abdiquei praticamente do meu sonho na minha carreira, que era ser um head de operações da mesa de derivativos para ensinar. Eu tenho paixão por isso daqui, por ensinar. Eu gosto de ver as pessoas realizadas, cara. É muito bom isso para mim, tá? E vamos voltar para o foco aqui do cupom cambial. Cara, o preço do cupom cambial ele é referenciado em taxa por cento ao ano, tá? E às vezes essa taxa fica negativa. Então, o que você faz? Você pega o dólar futuro e divide pela Petax do dia anterior. Então vamos deixar um pouquinho mais bonitinhos aqui, vamos tirar do texto e colocar
na caneta. Você pega o Dolfut, e divide pela Petax de D menos 1. Às vezes fica negativo por isso, que você divide Dolfut pela Petax de D menos 1. Tá? E cara, o FRA, que é o cupom limpo, ele é mais fidedigno, ele é mais exato ao custo do seu dinheiro em dólar. Aqui, às vezes, não faz nenhum sentido econômico, tá? Porque às vezes a taxa fica em 40%, 50% ao ano. Me fala quem vai tomar crédito de 50% ao ano. Não existe. Então, muitas vezes, o cupom cambial, ele perde sentido econômico. O cupom limpo muitas vezes faz mais sentido. Aqui, ó, vamos escrever para você não esquecer disso. Então, muitas vezes, esse cara aqui, o DDI, ele perde sentido econômico para quem precisa trabalhar na economia. Eita! Então, esse cara, ele perde sentido econômico para quem quer trabalhar na economia real, quem trabalha com a economia real. Então, muitas vezes é vantajoso para uma pessoa que precisa fazer um swap de cupom cambial, trabalhar com cupom limpo. Mas, Lucas, cara, você falou, e qual o sentido prático disso? Então, vamos para a tela de novo, tá? Estou aqui no Profit Chart para mostrar para vocês. Coloquei aqui, ó, o DDI FUT e o dólar FUT com dólar mini dólar, tá? Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho antes de falar para você. O melhor exemplo que eu dou foi quando, infelizmente, teve aquele acontecimento no mundo que eu não gosto de falar. Muitas pessoas ficaram em casa, você já se ligou qual é. O que acontece? Você tinha um cupom cambial alto e um dólar baixo. Cupom cambial alto, dólar baixo. O que foi feito para estimular a economia? A taxa de juros caiu. Lembra que a taxa de juros em dólar? E adivinha o que aconteceu com o dólar? Vamos lá para a tela. Bum! Olha, taxa de juros caiu, dólar subiu. Percebe que eles são inversamente proporcionais? Vamos voltar aqui para você ver. Taxa alta, dólar barato. Taxa barata, dólar caro. Então percebe quando veio caindo, olha a explosão que o dólar deu. E agora que a gente está em um momento de taxa de juros alta, de novo, olha o que aconteceu com o bendito dólar. Olha. Olha, cara, não tem mistério. Olha o cupom cambial subindo e olha o nosso querido e famigerado dólar caindo. Então é inversamente proporcional à taxa de juros. Lucas, qual é o efeito prático disso? Cara, se você vê que está tendo agressão no cupom cambial, espera uma reação estrutural no dólar. Simples assim. Pode ser de curto, médio e longo prazo. Você vai alinhar os efeitos da macroeconomia. Se a taxa de juros tende a cair, o que vai acontecer com o dólar? Responde para mim. Nossa, a taxa de dólar caindo. Opa, a taxa de juros caindo. O dólar vai subir. Então, para que se você tem um efeito estrutural sabendo que o dólar vai subir, você vai atuar na venda no médio prazo? Não faz sentido nenhum.
Se você quer pegar operações macro, não faz sentido nenhum se você carrega a posição, tá vendendo dólar. Você pode pegar até um movimento ou outro no ruído do day trade, algum ajuste macroeconômico, mas não faz sentido nenhum você fazer isso, porque o mercado está indo em outra mão. Você vai na contramão do mercado para quê? Então ali, em leilões de títulos públicos, pode acontecer isso. Vai ter agressão no FRC. E o que vai acontecer com o dólar? Você tem que ficar de olho na reação desse ativo para tomar decisão em dólar também. Você precisa olhar a taxa que está sendo negociada no dia, no cupom cambial, e ver o efeito disso também. Se está tendo proteção na Petax, se eles estão montando posição, se eles estão se protegendo, porque na Petax do dia anterior é um calo para eles, é um calo no pé deles. O que esses caras vão fazer com a Petax do dia? Pô, eles vão querer essa taxa da Petax mais alta, mais cara, vai estar tendo mais agressão de compra, de venda. Então, cara, começa a montar o quebra-cabeça, fica mais fácil. E eu, de verdade, eu fico muito, mas muito triste em saber que tem gente cobrando R$5.000 para te explicar cupom sujo e cupom limpo, cara. Eu fico de verdade muito triste com isso. Aqui não tem segredo. Eu mostrei para você que é tão simples. O efeito prático é inversamente proporcional. Enquanto o dólar futuro cai, o cupom cambial sobe, porque a taxa de juros em dólar está atrativa para os institucionais, estrangeiros, tá? Tá atrativo para eles, cara. E lei da oferta e demanda. Quanto mais dólar no mercado interno, o que acontece? Afunda. Nosso real se valoriza, dólar se desvaloriza. Oferta e demanda, estrutura de mercado. Então tá aqui esse conteúdo para você. Espero que de vez, vou voltar para minha tela. Eu espero de vez que você tenha entendido o que é o cupom cambial, como aplicar inclusive para você saber operações de médio, longo prazo, e no day trade também, se você vê que está tendo uma agressão nos dias de leilão, o que pode estar acontecendo com o dólar. Inclusive, não se esqueça com a Petax, vai ter indução de preço na Petax ou não. Então, tá aí para você esse conteúdo massa para você estudar. Qualquer dúvida que você tiver, já me chama lá no Instagram, cara. Não saia dessa aula com dúvida, me chama lá. Lucas, eu tive dúvida em tal coisa, me explica. Com certeza, vai ser maior prazer te explicar e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, foi mais um vídeo aí para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.